Site escola.educação.com.br. História da cultura russa. História, fatos, costumes e tradições. A cultura russa tem uma longa e rica história cultural. Ela é impregnada de literatura, balé, pintura e música clássica. Saiba mais sobre o país. Por Rafaela Miranda, publicado em 11 de março de 2019, 4h56. A cultura russa tem uma longa e rica história cultural. Ela é empregada de literatura, balé, pintura e música clássica, enquanto pessoas de fora podem ver o país como monótono. A Rússia tem um passado cultural muito visual. Prova disso são os trajes folclóricos, coloridos e até símbolos religiosos ornamentados. Aqui está uma breve previsão geral dos costumes e tradições russas. A pátria. A cultura russa valoriza a pátria e a família. O domínio soviético deixou sua impressão na cultura, criando um medo fundamental e desconfiança daqueles que estão fora da família. O Partido Comunista governou a Rússia e os territórios vizinhos por mais de 70 anos. Ele os uniu à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. A União Soviética se separou em 1991. Os desafios enfrentados pelas famílias no comunismo deixaram os indivíduos atualmente dependentes de apoio da família. Isso muitas vezes exigia a combinação de recursos para sobreviver. Foi criada uma cultura que valoriza muito a família e mantém amizades próximas. Quando muitas pessoas pensam na Rússia, pensam em vastas núbias congeladas. Isso não é tudo que existe na geografia do país. Existem planícies, taigas, estepes, planícies e montanhas. Por exemplo, em 2017, o vulcão russo chamado Khambaly entrou em erupção após quase 250 anos de dormência. A erupção foi uma surpresa e a nuvem de fumaça pode ser vista do espaço. Outra característica surpreendente da geografia da Rússia é o Lago Baikal. É o maior lago do mundo e detém 20% do suprimento mundial de água doce. É também o lago mais antigo do mundo. É o lar aproximadamente de 1.700 a 1.800 espécies endêmicas de plantas e animais. População e composição étnica. A Rússia é o maior país do mundo em termos de território. Ele tem uma área total de 17.098.242 km², em comparação aos Estados Unidos. Tem 9.826.675 km². De acordo com dados de 2016 do Banco Mundial, a população da Rússia é de mais de 144 milhões. A população diminuiu, já que seu pico foi de 148.689.000 em 92. A Rússia abriga pelo menos 109 grupos étnicos. Segundo a BBC, a Agência Central de Inteligência CIA informa que 77,7% dos russos são descendentes de russos. O restante da população consiste em 3,7% de tártaros, 1,4% ucranianos, 1,2% de tchetchenos, 1% da Tchuvante, 1% de chechenos e 10,2% de outros, enquanto 3,9% não são específicos. Línguas. Enquanto o russo é a língua oficial, muitos russos também falam inglês como segunda língua. Mais de 100 línguas minoritárias são faladas na Rússia. Hoje, de acordo com a BBC, o mais popular é o Donggala, falado com mais de 5,3% da população do país, segundo a CIA. Outras línguas minoritárias incluem o tártaro, o ucraniano, chuvate, o bashir, mordvin e o checheno. Embora essas populações minoritárias respondam por uma pequena porcentagem da população total da Rússia, essas línguas são proeminentes em áreas regionais. Religiões. A religião sempre foi um componente primário da vida russa. Mesmo em tempos de opressão, existem quase 5.000 associações religiosas registradas na Rússia. Mais da metade segue a Igreja Ortodoxa Russa, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa. O Islã é a segunda maior religião, com cerca de 10 a 15% dos russos. A terceira religião mais popular na Rússia, depois do cristianismo e do islamismo, é o tengrismo. É uma forma de religião pagã, animista e xamânica. O tengrismo origina-se da população turca e mogol, da Ásia Central, e tem desfrutado de um renascimento em partes da Rússia. O texto está quase acabando. Continuando a leitura. Artes e literatura e arquitetura. O balé é uma forma de arte popular notável vinda da Rússia, fundada em 1776. O Bolshoi Ballet é uma companhia de balé clássica baseada no Teatro Bolshoi, em Moscou, e conhecida em todo o mundo.
O balé Maastricht, em São Petersburgo, é outra famosa companhia de balé na Rússia. Peter Lynch Tchaikovsky, um compositor russo no século XIX, é mundialmente conhecido por O Lago dos Cisnes e a Abertura de 1812, entre outras. A literatura russa também teve um impacto mundial com os escritores como Leon Tolstói, Anna Karenina e Guerra e Paz, Fyodor Dostoiévski, Crime e Castigo e os irmãos Karamazov. Bonecas russas são símbolos também conhecidos do país. Esses conjuntos de bonecos conhecidos como bonecas matrioshkas consistem em uma figura de madeira que pode ser separada para revelar outra versão menor da mesma imagem e assim por diante. Geralmente são 6 ou mais bonecos aninhados um dentro do outro. A pintura de cada boneca pode ser extremamente elaborada. Geralmente simbolizava uma camponesa russa em trajes tradicionais. Comida e bebida russa. Um dos alimentos russos tradicionais mais conhecidos que podem parecer estranhos para alguém de fora é o borscht, também escrito por borscht. É uma sopa de beterraba que é cheia de legumes e carne e é normalmente servida com creme azedo. Pirovski são pequenos pães assados que podem ser recheados com batata, carne, repolho ou queijo. Eles não devem ser confundidos com pierogies, que são bolinhos holandeses cozidos e depois fritos e recheados com carne, queijo, batatas ou chucrute. Caviar ou incra, tradicionalmente feita a partir de ovos de esturgeão, encontrados no Mar Negro ou no Mar Cáspio. É frequentemente servido em pão escuro, crocante ou com blini, que são semelhantes a panquecas ou crepes. Blini também são servidos enrolados com uma variedade de recheios variando de geleia de queijo e cebola ou até mesmo xarope de chocolate. Vodka é uma bebida alcoólica popular tradicionalmente feita a partir da destilação de batatas fermentadas. Cerveja e chá também são amplamente consumidos. Folclore e feriados. A Rússia tem uma rica tradição de cultos populares, que derivam de vários mitos e tradições eslavas. Os personagens folclóricos russos são muito coloridos. Por exemplo, a Baba Yaga, uma velha bruxa que vivia na floresta em uma casa, ela descansa sobre um local cercado por crânios e ossos. Outro conto fala do pássaro de fogo, uma criatura encantada com plumagem de fogo que é muito difícil de capturar. Sua captura, ou a de uma de suas penas, é muitas vezes o desafio do herói. Tanto o Baba Yaga quanto o pássaro de fogo podem ser bons ou maus, aterrorizantes, benevolentes. Eles podem conceder encantos favoráveis ou hostis. Acima de tudo, eles nunca devem ser antagonizados. Alguns russos comemoram Natal, 7 de janeiro. A data segue o calendário juliano, usado pela Igreja Ortodoxa Russa. Outros países celebram a data em 25 de dezembro. O Dia da Rússia é comemorado em 12 de junho. Isso marca o dia em que o parlamento russo declarou finalmente a soberania russa da URSS. Em 90, inicialmente foi nomeado Dia da Independência da Rússia, mas foi renomado para Dia da Rússia, um nome sugerido por Boris Yeltsin, em 2002. Uai, seu app de vídeos curtos.